eu estava em dúvida, irmãos, porque é uma palavra... Eu gosto de quando na igreja de outra pessoa, é bom trazer uma palavra up, né? Aquela palavra de autoajuda, de levanta. Mas o Senhor falou uma coisa ao meu coração, no que eu estava lendo um texto muito conhecido em Êxodo. E o Senhor falou uma coisa, eu preguei sobre essa mensagem, mas o Senhor deu um novo enfoque nesse texto aqui de Êxodo 14. E nós vamos ler alguns versículos salteados. Esse texto trata da perseguição de Israel, quando o povo já tinha adquirido a liberdade. Estamos falando aqui de um povo que já estava liberto. Eles não estavam mais debaixo do jugo de Faraó. Então, eu vou começar no versículo 3, que diz assim: Então, Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra. O deserto os encerrou. Pulando agora para o 10... E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será por não haver sepulcro no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? E não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que servamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Irmãos, nós estamos vendo um texto aqui que, né, o Êxodo trata bem disso, quando Moisés vai seguidas vezes a Faraó e pedir a libertação. Veio a primeira praga, veio a segunda, veio a terceira. E o interessante é que o povo estava acompanhando, porque era de interesse deles essa negociação de Faraó com Moisés e Arão. Estava todo mundo observando isso. E o que me chama a atenção é que neste momento aqui, mais ou menos entre a sexta e a quinta e a sexta praga, a Bíblia diz que o Senhor protegia o lugar onde o povo habitava. O Egito todo sofria com a praga que Deus mandava, mas o povo não sofria. Quando veio a praga dos gafanhotos, das pedras, a Bíblia diz que todo o Egito foi destruído. Aonde o povo habitava, não foi. Todo mundo sabe dessas coisas. Quando veio a praga dos primogênitos, todo mundo perdeu. Servos, o povo de Deus não perdeu ninguém. O que eu estou querendo caminhar com a igreja é que aquele povo, antes de ser liberto, eles já estavam conhecendo a maneira poderosa como Deus estava se metendo na política em favor deles. Então eles não estavam sem conhecimento do poderio do Deus que disse que ia libertá-los. Eles sabiam exatamente. Diz aqui, olha, no 10, no 8, no 9, ele diz assim, olha, naquele dia separarei da terra de Gósen em que habita o meu povo, para que nela não haja enxame de mosca. O Egito estava todo coberto de mosca. O povo não tinha uma mosca. Mais à frente,
por toda a terra do Egito, a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens quanto animais. Feriu também a chuva de pedra toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, a terra dos israelitas, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedra. No final, quando eclodiu com a morte de todos os primogênitos, ou seja, o povo sabia exatamente a força, o poderio, a mão forte daquele que estava prometendo a libertação. E é tanto que o povo foi com Israel, foi com Moisés, saiu, e quando o Senhor manda, porque eles estavam num determinado lugar, e o Senhor diz a Moisés, no versículo 2, fala aos filhos de Israel que retrocedam, ou seja, que voltem e acampem em outro lugar diante do mar. Por que Deus fez isso? Por que Deus, às vezes, nos leva à situação que, aparentemente, aos nossos olhos, é uma ação de retrocesso, de uma perda, de você voltar de uma situação que já não é favorável, mas Deus ainda é como se piora a situação. Deus fala, Moisés, diga ao povo que retroceda e acampe de frente para o mar. Quem é que acampa de frente para o mar? Aqui está o mar. Se eu entrar, eu morro afogada. E vocês têm que lembrar que o povo estava andando com os cabritinhos, com as ovelhinhas, com todos os bichos, com tudo que eles tinham, com panela, com criança, com tudo. Eles não estavam ali como guerreiros, eles estavam ali como família, eles estavam caminhando porque um homem foi levantado por Deus para libertar eles da mão de Faraó. E eles pararam de frente para o mar. A Bíblia diz que de um lado tinha montanhas, atrás vinha Faraó no caminho e o mar na frente. Que situação insustentável, mas a Bíblia diz que foi Deus que ordenou. Por que Deus ordenou uma situação pior do que eles já estavam? Porque Faraó, irmãos, mesmo tendo sofrido todas as derrotas que sofreu com as pragas, mesmo tendo perdido o filho, mesmo tendo aberto mão do povo, mas quando ele caiu em si e a raiva tomou conta do coração dele, e ele viu porque ele sabia como estava acampado o povo, e quando o povo acampou numa situação pior do que já estava, o que aconteceu com o coração de Faraó? Ele diz aí no versículo 3, o povo está desorientado. O deserto deve ter os encerrado. Eles devem ter ficado loucos pelo deserto. Como é que se acampa, fugindo do inimigo, como é que se acampa diante do mar? Panela, criança, animal, como é que vai se fazer? Um dia eu exercitei a minha mente para ver se nós tivéssemos que fugir das nossas casas e Deus tivesse dado a ordem agora, Bíblia é trazer para o presente o que a gente lê. Se Deus fala assim, não deixe nada, o que a gente ia carregar nas costas? Imagina, as crianças o videogame, né? Videogame, tablet, eles não iam abrir mão, eles não iam querer mais nada. Nós... não sei, de repente uma televisão grande nas costas, não sei para que, aonde a gente ia ligar, mas cada um, uma coisa eu tenho certeza, as mães aqui quase não pegariam coisa para si, mas fariam uma bolsa com fralda, calcinha, cuequinha para os filhos, mamadeira, comida, fruta, ou seja, você carrega o que é mais precioso para você, aquilo que você tem que cuidar mais, você pega e vai andando, mas anda daqui até a Taquara, com tudo nas costas, tudo que você tem nas costas, Ricardo, anda. Veja o que você tem de valor e carregue nas costas. Você não está em atitude e nem em condições de guerrear. Você está fugindo.
você está caminhando. E de repente Deus te manda enfrentar uma situação que aparentemente está pior. E o povo faz o quê? Eu estou falando de um povo que viu todas as maravilhas que Deus fez para livrá-los. O que que eles falam? Moisés, por que que tu nos tirou de lá? Por que que tu não deixou a gente ficar lá? Pelo menos lá a gente tinha comida. Sabe o que que é isso? É um povo liberto, é um povo resgatado, é um povo livre de toda a escravidão, mas que no coração e na mente continua escravo. Olhando para a igreja de Deus, a gente percebe a igreja de Deus tendo a mesma postura. Não adianta criticar o povo, não. Bota na tua vida, que tu vai ver que tu faz a mesma coisa. Deus até hoje tem mostrado a sua mão forte. Tem operado maravilhas para libertar a minha vida e a tua vida. Deus não tem economizado para mostrar para quem quiser ver que Ele está comigo. E Ele é comigo. E Ele vai continuar comigo. Mas na primeira adversidade que eu tenho, na primeira que Deus fala assim, Raquel, acampa aqui de frente para o mar. O que que eu falo? O que é, Deus? O que me adianta? Estou te servindo, estou sendo fiel, estou trabalhando na igreja, estou dando meu dízimo, tenho um bom testemunho. Quando eu chego nos lugares, o teu nome é reconhecido através da minha vida. Amém. Tu não faz mais do que a tua obrigação e eu também. Mas apresentamos isso para o Senhor e reclamamos de tudo que nós temos que passar. Sabe o que é isso? É mente de escravo. E muitas das vezes falamos para o Senhor, melhor é que eu ficasse sentado no banco. Para que eu estou lá com aquela igreja? Para que eu estou lá com aquele povo? Quantas vezes fala mal de mim? Quantas vezes, quanto mais eu me dedico, mais alguém se levanta e quer me atingir? Somos humanos, irmãos. Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Na primeira situação de confronto que a gente tem, a gente fala, melhor era ter ficado lá. Lá significa você ser coisa. Jesus tirou a tua condição de coisa, de res, da mão de Satanás e te fez nascer uma nova criatura. Você é filho do reino, você tem direito à herança. Mas você diz assim, melhor é que eu tivesse ficado lá, pelo menos lá eu tinha comida. E aqui de frente para o mar, o que eu vou comer? O que eu vou fazer? E aí o teu inimigo se enche, né? Tá vendo você encurralado em frente ao mar? Vem igual um bicho doido para te pegar. E você esquece de todas as coisas que o Senhor já fez pela tua vida. E a primeira coisa que o escravo faz é ser servil, é murmurar, é temer o homem. Quem é escravo tem medo do homem, porque ele é subjugado e ele tem que obedecer. Para defender a vida dele, ele tem que depender e obedecer a outro homem. Quem está liberto e liberto pelo Senhor Jesus, vive com os outros homens, porque há paz no coração dele e ele pode desfrutar da comunhão com os outros homens. Mas ele não está submisso a homem nenhum, porque dentro dele há liberdade e ele sabe o valor que ele tem. E ele sabe o valor das coisas que na vida dele tem. Mas o servo não. O escravo não. Ele vira bajulador. A vida dele depende disso. Ele tem que agradar quem detém o poder sobre a mão dele.
Nós agradamos ao Senhor não por bajulação. Nós agradamos ao Senhor porque Ele nos libertou. Porque Ele nos deu vida nova. Porque Ele deu condição de nós andarmos com a cabeça erguida. Porque tem muita gente que, se não fosse o poder do Senhor Jesus, não poderia entrar num lugar como esse. Mas o Senhor resgatou, o Senhor fez nova vida, o Senhor transformou, o Senhor botou uma nova linguagem, o Senhor botou novas roupas, o Senhor botou sentimento, diferentes, novos, nova criatura. Então, não adianta dizer para Deus, por que você me deixou aqui? Você só está contente quando o efeito pirotécnico acontece? Deus também é bom em efeito pirotécnico. Deus faz acontecer coisas, mas Ele quer que você confie nele não pelo efeito. Ele quer que você confie porque sabe em quem você creu. Sabe na caminhada que você está fazendo com o Senhor Jesus. É isso que reside a nossa confiança. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Só isso. Aleluia. Irmãos, o libertador de um povo com espírito de escravidão tem uma das tarefas mais difíceis. Ele vê que quem escraviza o povo, como naquele tempo não era Faraó, é aqui, ó. É aqui. É a mente mesquinha, a mente pequena, que acha muito melhor viver como coisa. Coisa, boi, cavalo. Qual é que valia mais? Um escravo ou um boi? O boi. Quem valia mais? O cavalo ou um escravo? O cavalo. E era essa a condição que o povo de Israel estava no Egito. E mesmo tendo sido libertado, eles clamaram, perturbaram, gritaram, melhor teria sido morrer no Egito do que morrer aqui e ficar insepulto. Quantos de nós levam pela vida fora essa ladainha e não atenta para quão grandes coisas o Senhor fez na nossa vida? Irmão, é uma palavra de libertação. Não é palavra de libertação, que eu estou dizendo que a igreja não está liberta dos vícios, que a igreja não está remida, que a igreja está em pecado. Longe de mim dizer tal coisa. Eu estou dizendo que apesar do Senhor ter libertado a igreja da mão de Satanás, muitas das vezes a igreja retrocede e reclama que o que ela passa na vida e nos pés do Senhor Jesus antes passasse lá fora. Sabe o que é isso, irmão? É a mente que não consegue entender a condição de herdeiro que você adquiriu quando o Senhor Jesus te libertou. Porque a Bíblia diz lá, em João, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Será que podemos olhar para nós e realmente dizermos assim, com toda tranquilidade, hoje eu sou livre. E dos medos? Está livre? E das coisas que povoam o teu coração e que ninguém sabe, você está livre? Você tem colocado realmente tudo que te incomoda, toda a caminhada, que às vezes você não sabe por quê. O povo não entendeu por que Deus mandou o povo ficar de frente para o mar, como se tivesse encurralado.
Sabe por que que Deus fez mais uma provocação de Deus a Faraó? Eu vou botar o povo virado para cá. Faraó fez o quê? Agora eu mato eles, eu passo por cima deles. Porque eu tenho cavalo, eles não. Eu tenho carro, eles não. Eu tenho soldados, eles têm panela. E agora eu passo por cima. E os cavaleiros vieram. E aquele tropel. E o povo estava parado de frente ao mar. Deve ter ficado agonia. Quem estava talvez assim, ó, no limite, na zona mais perto do mar, deve ter ficado mais apavorado. E o que foi que Moisés disse para aquele povo naquele momento? O que foi? O Senhor falou muito legal. Uma coisa, olha aqui, ó. O Senhor não tem mais. Ó, não tem mais. Aquietai-vos. Vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque os egípcios, olha para trás. Os teus inimigos que hoje você vê, nunca mais você tornará a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. É que não estamos acostumados a deixar nossas batalhas e nossas lutas na mão do Senhor. Na maioria das vezes tentamos resolver, e toda vez que tentamos, nós conseguimos fracassar mais uma vez. E continuando, ele diz assim, olha, por que clamas a mim? Por que você está preocupado? Diga ao povo que marche. Então, qual foi o momento? Qual foi o momento que o efeito pirotécnico do Senhor chegou? Qual foi o momento? Que o Senhor fez o mar abrir. Na hora que eles confiaram e botaram o pé, vamos embora. Vamos embora, o Senhor é conosco. O Senhor está conosco. E começaram a caminhar. Irmãos, leito de rio tem pedra. Para quem está descalço não tem perigo. É só você achatar o pé. E todo mundo, quando criança, já caminhou dentro de rio e sabe como é que é. Você passa. Quem está com carro, o carro quebra na pedra. Vocês estão entendendo a estratégia de Deus? Quem está com cavalo, quem está a pé, passa sob as pedras que tem limo. Quem está com cavalo não passa não. O cavalo bate ali o casco e escorrega e cai. E também não precisava nem escorregar para cair. Quando você atravessar, acabar de atravessar, o Senhor fecha o mar e os teus inimigos morrem. Eu não quero ressaltar aqui o milagre, porque esse nós já sabemos. O que eu quero ressaltar nesse texto é o temor do homem que nós, os libertos do Senhor, temos diante da situação. E esse temor do homem, o Senhor quer que acabe das nossas vidas. Glória a Deus. Porque em vários textos, Deuteronômio 20, eu vou até ler, Deuteronômio 20. Deus dá conselho com relação às guerras. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Não tem por que ter medo. Aleluia. O 4 diz assim, pois o Senhor vosso Deus é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. O 8 diz assim, e continuarão os oficiais ao falar ao povo dizendo, qual o homem medroso e de coração tímido? Vá. Torne para casa, para que o coração dos seus irmãos se não derreta como o seu coração. Aleluia. Sabe o que o Senhor quer dizer para mim e para você nesta noite?
que se o Senhor, e se nós cremos que o Senhor está na nossa vida, e nós temos visto os sinais, as coisas que Deus tem feito, nós não temos que temer. Nós não temos que ficar preocupados. Nós não temos que murmurar. Nós não temos que retroceder e pedir ao Senhor que nos tire da frente dessa coisa horrorosa. Não, guarde-nos, porque era melhor quando eu estava quietinho e eu não chamava atenção sobre mim. Deus não quer a gente tímida, Deus não quer a gente covarde. A obra de Deus precisa de gente que vive com Deus, confia em Deus e sabe que Deus nunca vai te deixar desamparado. Deus te colocou nessa situação, o Senhor vai ser com a tua vida. Deus te deu para você fazer determinada coisa, faça, mesmo que você olhe para você e não veja a condição. O Senhor dos Exércitos está contigo. O Deus de Israel é o nosso refúgio. É Ele que vai na nossa frente. E é muito bom que você e eu nos sintamos assim mesmo. Pequenos, frágeis, incompetentes. É muito bom. Isso é diferente de ter medo do teu inimigo. Você reconhecer a tua fragilidade. Você reconhecer que se não fosse Deus na tua vida, você não seria ninguém, é uma coisa. Outra coisa é você estar de frente para o inimigo, você sabe que Deus está na tua frente e você fica, Senhor, não vou aguentar, Senhor, não vou aguentar, Senhor, não vou conseguir, Senhor, tira isso, Senhor, eu não queria isso, Senhor, eu não busquei tal coisa, por que isso está sucedendo na minha vida? O Senhor te chamou. E quando o Senhor chama, Ele começa a incomodar. Entendeu? Os teus inimigos, eles começam a se incomodar, mas glória a Deus por isso. Eu lembro muito bem, quando uma vez eu cheguei na igreja, uma irmãzinha daquelas de círculo de oração, mas daquela que todo mundo tinha medo, ela falou assim, olha Raquel, Deus me mostrou você chegando na igreja. E Deus me mostrou que tirava você de uma posição, botava você em outra posição. Mas o diabo ficava com muita raiva e disse assim, vou fazer de tudo para destruir ela. Aí uma pessoa que eu fosse ficar com medo, eu falei assim, irmã, só faz uma coisa, me ajuda em oração. Se foi Deus que me tirou, e se foi Deus que vai me colocar em outro lugar, eu vou continuar protegida, porque eu estou debaixo das mãos dele. E quando a gente está na direção de Deus, teu inimigo pode se levantar, pode dizer que vai ficar com raivinha, pode fazer beicinho, não tem para ninguém, porque o Senhor está na tua vida e está na tua frente. Deus pode até como estratégia de guerra te colocar na frente do mar e você pensar que está encurralado, mas não está não, porque o mar se abre e você passa, a pés secos. É que você não entende a mente de Deus. Eu não entendo a mente de Deus. E Deus precisa muitas vezes testar-nos para ver se nós realmente confiamos. E Ele está aí para abrir mar, irmãos. Ele está aí para fazer maravilhas. Ele está aí para mostrar a mão forte dele na sua vida. Agora, Provérbios também diz, se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. A tua força será pequena. E esse episódio que aconteceu, do Senhor abrir o mar vermelho, 400 anos depois, o povo ainda falava disso. Ó, cuidado com esse povo. Esse povo, Deus deles, abriu o mar vermelho para eles passarem. E derrotou o Egito de uma maneira aviltosa. Está em 1 Samuel. 1 Samuel, isso. 1 Samuel, ele diz assim, esse povo... Deixa eu ver.
1 Samuel, que ele diz assim: 400 anos depois, os filisteus estavam preocupados com aquele povo que o mar foi aberto e eles passaram. Então, irmãos, não precisa ficar preocupado, porque todas as lutas pelo qual você está passando, se você está passando como liberto do Senhor, o Senhor vai te dar a vitória. O Senhor arma as estratégias. O Senhor arma situações que aparentemente, para quem está desejando a tua derrota, é o teu fim. Mas não é o teu fim. É para que eles vejam a mão forte do Senhor. Você consegue enxergar? Você consegue enxergar que a tua provação, que o sofrimento, que a agonia que você está passando hoje é e será usado para a manifestação da glória de Deus? Você consegue perceber isso? Muitas vezes, na hora do sofrimento, a gente não consegue enxergar. A gente é imediatista. Estou sofrendo. Deus está comigo. Tem que vir a resposta agora. Olha Deus. Já começa, bota a mãozinha para cima, puxa bem todos os S's que puder. Olha Deus. Eu determino a vitória. Quem determina quem? Quem diz o que na hora que quer, eu sou o que sou, é que pode falar isso. Romanos diz que o Senhor, o Senhor, te levantei falando de Faraó, para mostrar o quanto é o meu poder. Então, irmãos, nós não podemos ter espírito de escravo. Nós não podemos ficar preocupadinhos, porque o deserto vai nos engolir e a gente vai deixar de comer a cebola que nos restava lá no Egito. O Senhor está te levando da mesma maneira como conduziu o povo para a terra prometida. Você consegue entender que da mesma forma como Deus tirou eles daqui do Egito, para quê? Para andar com eles, para castigar eles pelo deserto? Não. Para falar, eu vou te levar para uma terra prometida. Terra que mana leite e mel. Terra que vai ser sua. Porque eu, o Senhor, disse, prometi, vou fazer cumprir. Da mesma maneira, o Senhor tirou a mim e a você, tirou a igreja do Egito para levar para uma terra que Ele prometeu, que Ele já preparou, que Ele já deu a palavra, que já está pronta para mim e para você. Então a gente tem que chegar com confiança, com ousadia, porque quem está na nossa frente é o Senhor Jesus. Quem está na frente da igreja não é homem, não é pastor. Pastor morre, levanta outro. Pastor viaja, levanta outro. Quem está na frente da igreja é o Senhor Jesus. E você confia ou não confia? Essa palavra não é para quem está no mundo, não. Essa palavra é para quem foi resgatado com mão forte. Essa palavra é para aquele que foi resgatado da mão de um tirano, para que fosse o povo. Aleluia. Então não esmoreça o seu coração. E se no teu coração há medo, há temor, não murmures, não seja servil, não dê lugar ao teu inimigo, mas caminha da mesma forma que Deus falou para Moisés. Moisés, por que tu está perturbando? Por que tu está falando alto? Diga ao povo que marche. Diz à igreja que marche. Diga a você, marcha. Diga ao seu irmão do lado, vamos embora, vamos marchar. A nossa terra não é aqui. Eu não vou morrer no deserto. Eu não vou morrer como criado. Eu vou morrer sim na hora que Deus quiser, mas entrando na Canaã celestial, que foi preparada para mim e para você. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.